Meus irmãos, boa noite novamente, paz do Senhor. É sempre bom estar com vocês aqui na casa do Senhor, louvando a Ele, aprendendo um pouco mais da Sua palavra e saindo daqui com um ânimo novo para enfrentarmos esse mundo que nós temos aí afora. Queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse é o livro que nós estamos estudando na escola bíblica todo o primeiro e terceiro sábado. Um livro que tem muito a nos dizer. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. Fique de pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Eu sempre gosto de enfatizar que esse não é um livro comum, não é um livro de autoajuda, um livro de poesia, de aconselhamento. É a palavra do Senhor para mim e para você, seus filhos. Diz assim a partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar o livro, de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 24 anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e entre os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Até aqui a palavra de Deus. Pode sentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo livre acesso que nós temos a ela. Te agradecemos pelo apóstolo João, pelo livro de Apocalipse, e por nós termos ele hoje, aqui e agora. Te pedimos que o Senhor, o teu Espírito Santo, que deu essas palavras a João, inspire agora a gente e nos dê entendimento para que nós possamos compreendê-las e aplicá-las em nossa vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já participou de uma festa surpresa? Alguma vez na sua vida você organizou ou foi convidado para uma festa que seria surpresa para alguém? Eu acredito que sim, né? Eu mesmo me lembro de uma festa surpresa que eu participei aqui, lá na Pedra Aguda. E a gente estava saindo de um culto para essa festa surpresa, e a gente tinha que enrolar um pouco ali a aniversariante, para que ela não chegasse antes do horário da festa. E aí, para enrolar essa aniversariante, a gente inventou uma reunião, a gente inventou um assunto para tratar, e diversas outras coisas, para que o tempo passasse e o pessoal organizasse as coisas para a festa
surpresa. Só que havia uma necessidade no nosso meio, que era a necessidade de comida. Estava todo mundo com fome durante esse final de culto, e todo mundo sabia que ia ter uma festa depois, menos a aniversariante. E aí todo mundo com fome, sabia que ia ter uma festa depois, então não ficava desesperado, não ficava querendo ir para casa para fazer janta, para fazer isso e aquilo. Por quê? Porque sabíamos que nós teríamos uma festa com fartura, com bolo, com salgadinho, com muita coisa depois. Mas a aniversariante não sabia disso. Então ela queria o quê? Ir para casa. Ela queria o quê? Correr logo, fazer a janta, comer, porque estava com fome. E uma coisa engraçada desse evento, que nos ensina muita coisa, e que tem a ver com o livro de Apocalipse e essa passagem que nós lemos agora, é que muitas vezes saber o que vai acontecer no final, saber o que vai ter após um momento, nos dá calma e nos dá tranquilidade para viver o presente, apesar das dores, dos sofrimentos, das necessidades. Ora, havia uma necessidade, qual era? De comer. Mas a gente sabia que ia ter fartura no final. Então, a gente suportava aquela fome, aquela reunião inventada, tranquilamente. Porque no final, a gente sabia que ia ter fartura. Mas não saber o que vai acontecer, não saber o que está por vir, pode nos causar desespero, pressa e necessidades que nós não teríamos. Como causou a aniversariante, que queria logo ir para casa, para poder aprontar as coisas. E hoje essa passagem que nós lemos fala um pouco sobre isso. É uma passagem que diz respeito ao que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. E se nós tomarmos ciência dessa passagem, entendermos o que ela diz, nós saberemos muito melhor como lidar com o nosso mundo afora. Nós saberemos muito melhor como viver em meio a esse mundo de vários desafios, de várias necessidades. E é por isso que através da leitura deste capítulo, meus irmãos, desta passagem, eu queria ver com vocês como contemplar o céu, como contemplar o que está ocorrendo lá, o que ocorreu lá e o que ainda vai ocorrer, muda a forma como nós lidamos com as coisas daqui da terra. Como olhar para o céu, como olhar para o que lá está acontecendo, altera a forma como nós vivemos no nosso dia a dia. É sobre isso que essa passagem fala, e é isso que eu queria ver com vocês. Em primeiro lugar, eu queria ver com vocês, aí, pelos versos iniciais desse capítulo 5, que Jesus morreu e conquistou o controle da história com essa sua morte e ressurreição. Olha o que diz os versos iniciais do capítulo 5. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com forte voz: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E choravam muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e quebrar os seus 7 selos. Meus irmãos, nós estamos estudando esse livro de Apocalipse na nossa escola bíblica. E uma das coisas que a gente percebeu ao estudar esse livro é que ele é um livro cheio de símbolos, cheio de imagens. As coisas que acontecem aqui não são coisas literais,
elas são imagens que para nós podem soar melhor, podem soar mais claras, que representam coisas que acontecem na realidade. E essa imagem que nós estamos vendo acontecer no capítulo 5, acontece no céu. Se você olhar o capítulo 4, você vai ver que João, que é o escritor de Apocalipse, estava tendo uma visão do trono de Deus, daquilo que estava acontecendo nos céus, de quem estava assentado ao redor do trono, de quem estava caminhando e vivendo naquele trono. E aí, depois dessa visão, João vê um livro curioso, um livro que era escrito por dentro, que era escrito por fora e que estava selado com 7 selos. Nós vimos também que o 7 é um número, é um símbolo que representa perfeição, completude. Então esse é um livro que estava selado por completo. Era um livro que estava fechado, que estava firme. E João vê esse livro. E ninguém era digno de desatar esse livro. Ninguém era digno de abrir os seus selos. Ninguém era digno de mostrar o que estava ali dentro, de fazer o que estava ali dentro acontecer. E o próprio João chorou diante desse fato. E aí você pode estranhar, poxa, que estranho, João está chorando por causa de um livro que ninguém pode abrir. Que livro é esse? O que ele tem a ver conosco? E esse livro, pelo contexto, pela simbologia que nós vemos aqui, e por tudo que está acontecendo, e pela explicação de por que o cordeiro é digno de abrir o livro, ele é, na verdade, um livro com os decretos de Deus, os planos de Deus, daquele momento em diante. Vou explicar melhor, meu irmão. Esse livro, na verdade, é tudo aquilo que Deus planejou que acontecesse, desde a morte do seu filho, até a sua volta e a eternidade que estava ali à frente. Então havia aquele livro com todos esses planos, com todos esses decretos, com todas essas coisas maravilhosas que Deus planejou para acontecer por toda a eternidade, e ele estava ali, era só abrir, era só as coisas irem acontecendo, e por fim Deus reinar sobre tudo e sobre todos, e viver em eternidade com a sua igreja. Mas ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém era digno de tornar real o plano de Deus por toda a eternidade. É por isso que João chora. É por isso que João se lamenta. E meu irmão, minha irmã, de fato, se o cordeiro, como nós vimos aqui, não tivesse morrido e ressurgido e conquistado a autoridade para abrir o livro, desatar os seus selos, o que seria de nós? O que restaria a nós? Só nos restaria chorar como João chorou. Porque todos os planos, todas as promessas, toda a esperança de uma vida vindoura de glória com o Pai nos seria tirada. Sem Cristo, meu irmão, sem Cristo, minha irmã, nós estaríamos perdidos. Nos restaria o choro, nos restaria o lamento, nos restaria viver esse mundo aí afora, fazer o que bem entender, porque não haveria esperança, não haveria perspectiva de futuro, não haveria uma brilhante e gloriosa e maravilhosa história
reservada para mim e para você na eternidade. Mas, felizmente, há um que morreu e ressurgiu. Há um que é digno de desatar os livros, de desatar os selos, de abrir o livro. E este é Jesus Cristo. Ele foi digno, porque ele morreu e ressurgiu. Ele conquistou o direito, ele conquistou o poder sobre a história. O Pai entregou as rédeas da humanidade na sua mão. E o Cordeiro, que foi morto e ressurgiu, nos dá esperança. Deu esperança a João, deu consolo, é tanto que o anjo chegou para ele e falou: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus, meu irmão, Jesus, minha irmã, pagou um alto preço para que a história que Deus tem planejado para mim e para você por toda a eternidade se cumprisse, se tornasse real. Para que os seus decretos, para que as suas ações, os seus planos para a sua igreja se tornassem real, fossem cumpridos. Meu irmão, que maravilha isso! Quão glorioso é isso! Sem eles nós não tínhamos esperança, só nos restava chorar, mas ele conquistou esse direito, ele conquistou essa esperança. Então não nos mais resta chorar e se lamentar, mas olhar para esse que é o Cristo, olhar para esse que conquistou essa esperança e olhar para essa esperança, para o que ele tem reservado para nós na eternidade. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido sua vida como se não houvesse esperança, como se não houvesse um futuro pela frente, como se não houvesse uma eternidade, lembre-se agora de que assim seria se Jesus Cristo não tivesse se entregado por nós. Mas assim não é, porque ele se entregou por nós. Então viva, meu irmão, viva, minha irmã, pensando no que Deus tem planejado para nós pela frente, para a eternidade, para a vida de glória com Ele. Contemple o que aconteceu nos céus. O Cordeiro conquistou o direito de abrir os selos, de abrir o livro. Contemple o que Ele fez. Isso mudará a forma como você vai encarar no dia a dia os problemas, os sofrimentos, as dificuldades. O que são as coisas aqui e agora, comparado ao plano eterno, que vai ser real, porque o Cordeiro conquistou esse direito. Meu irmão, Cristo conquistou o direito de tornar real os planos de Deus para mim e para você. E nós devemos viver sabendo disso, com isso em mente. E não como se só nos restasse chorar, só nos restasse o mundo aqui e agora. Não é isso.
nós temos uma vida eterna pela frente, junto a Ele. Em segundo lugar, meu irmão, eu queria ver com você também que essa história, que esse cordeiro, ele tem o controle de toda a humanidade. Ele tem o controle de toda a história em suas mãos. Olha o que diz a partir do verso 6 do capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daqueles que estavam assentados no trono. E quando pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Meu irmão, um fato interessante que ocorreu no céu, que pode mudar a maneira como nós encaramos as coisas aqui na terra. O Cordeiro venceu. O Cordeiro morreu e ressurgiu. João viu esse Cordeiro. Esse Cordeiro tinha 7 chifres, que João explica aqui que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Provavelmente fazendo referência à onipresença de Deus em todos os cantos da terra, em todos os lugares, em todas as pessoas. E esse cordeiro, que tinha um poder de Deus, os 7 espíritos dele, conquistou o direito, como nós vimos. E a ele foi entregue o livro. Foi entregue não, se você notar bem o que diz o verso 7, diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Tal autoridade foi concedida a Jesus, que ele pegou o livro das rédeas da história da mão do Pai. E o Pai lhe entregou os livros das rédeas da história nas suas mãos. E agora ele tem o controle e o poder sobre tudo e sobre todos. O Pai o confiou o reino, o confiou a história, confiou-a em suas mãos. E este que tem um controle sobre a história, tem também diante de si as orações daqueles que fazem parte do seu reino, da sua história. E diante de si tem também a adoração. Você vê aí que João fala que os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostravam diante dele e o adoravam. Ora, o que são esses 24 anciãos e os que são esses seres viventes? O número 4, meus irmãos, no Apocalipse, ele faz muita referência à criação de Deus. Então, provavelmente, esses 4 seres viventes representem toda a criação. E o que ele está dizendo aqui é que toda a criação adora ao Senhor. Toda a criação exalta Ele, se prostra diante dEle, daquele que tem o comando da história, as rédeas do mundo. E não só os 4 anciãos, mas os 4 seres viventes, mas os 24 anciãos também, que representam a igreja do Senhor, que representam o Israel de Deus espalhado pela terra.
Nós, os cristãos. E essa igreja também se prostra diante dele, também o adora. Também adora aquele que é digno de pegar o livro, digno de quebrar os seus selos, porque foi morto. E com o sangue dele, comprou os que procedem de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Olha o controle que Cristo conquistou. Olha a soberania que Ele tem. Ele tem um livro da história em suas mãos. Ele tem o poder de desatar os selos, de fazer cumprir a história etapa após etapa. Ele tem diante de si a adoração de toda a criação. Ele tem diante de si a adoração de toda a igreja real e verdadeira. Ele tem diante de si a oração dos santos e as responde. Ele carrega os 7 Espíritos de Deus, está em todo lugar, espalhado por toda a terra. Meu irmão, minha irmã, se você acha que quem tem autoridade nesse mundo são os governantes, que quem tem autoridade nesse mundo são as pessoas ricas, que quem tem autoridade nesse mundo são as pessoas com poder, que quem tem autoridade nesse mundo são as facções criminosas. João está mostrando que não, que quem tem autoridade nesse mundo, que quem tem as rédeas da história é Jesus Cristo. Que quem tem autoridade, que quem comanda a história, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, é Ele. Que quem é soberano sobre tudo e sobre todos, é Ele. É Ele a quem a criação se curva. É Ele a quem a igreja do Senhor, poderosa, viva, adora. Meu irmão, essa carta foi escrita às 7 igrejas perseguidas, às 7 igrejas sofridas, às 7 igrejas esmagadas pelo Império Romano, esmagada por aqueles que têm poder, por aqueles que têm autoridade, por aqueles que tinham dinheiro, por criminosos. E João estava trazendo uma mensagem de esperança a essas igrejas. Eles estavam mostrando para essas igrejas: olha, o que vocês veem aí na terra não é a realidade. Contemplem o céu. Contemplem o que aconteceu. O Pai entregou as rédeas da história na mão do Filho. E Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E Ele desata selo por selo, etapa após etapa, até que tudo se concretize e o fim chegue e Ele viva eternamente com os seus. João estava conclamando esse povo a contemplar o céu, para que assim eles mudassem a forma de lidar com as coisas da terra, para que assim eles vivessem dia após dia, apesar dos sofrimentos, apesar da perseguição, apesar da dura opressão, eles vivessem sabendo que eles serviam e adoravam ao Deus que estava no controle de tudo, que tinha todos os governantes em suas mãos, que tinha a sua igreja em sua mão, que tinha a história nas suas mãos. Meu irmão, você vai sair aí para essa semana que se inicia amanhã no domingo,
cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de confusão. Pastor Freire vinha nos contando de tantos desafios que ele encara agora no seu novo cargo, de tantas dificuldades. Essas são as deles, mas nós temos as nossas também. Podem ser menores, podem ser maiores, todos temos. Mas mesmo diante dessas coisas, mesmo diante dessas situações, nós não podemos desanimar, porque nós devemos lembrar e contemplar o que aconteceu no céu. Jesus é rei, Jesus tem um controle da história, é Ele quem está no comando. E o que fulano ou ciclano deixa de fazer ou faz, passa pelo crivo dele e servirá para o seu plano eterno de salvação, de vida gloriosa conosco na eternidade. Saia para essa semana, meu irmão, e saia para a sua vida, certo de que apesar das dificuldades, dos problemas, das várias coisas que acontecem conosco, todas essas coisas fazem parte do plano eterno de Deus. E todas elas cooperarão para o seu bem, o bem daqueles que amam a Deus. Contemple o céu e mude a forma como você lida com as coisas daqui da terra. Jesus é rei, Jesus é soberano. Tudo está ao seu controle. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra que tu enviastes às 7 igrejas da Ásia, através do teu servo João, por esse livro de Apocalipse, Deus. Por nele o Senhor revelar que o Senhor conquistou o direito de abrir o livro, de desatar os selos desse livro, que representa a história que Deus tem reservado para a humanidade, para os seus, por toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor morreu e ressurgiu, e agora tem esse livro nas mãos, tem a história nas mãos, tem o controle de tudo e de todos. Louvado seja o teu nome, Pai, porque apesar das perseguições, apesar de nós olharmos para esse mundo e pensarmos que estamos entregues aos poderosos, aos ricos, aos políticos, aqueles que têm mais influência, ou talvez até aos criminosos, apesar dessas coisas, Pai, quando nós olhamos para Ti, quando nós olhamos para o céu, para o que lá ocorreu e está registrado aqui em Apocalipse, nós sabemos, Deus, que na verdade quem tem o controle da história é Tu. Que na verdade o que os ricos e poderosos e qualquer outro fazem é sobre o Teu comando, é sobre as Tuas rédeas. E que apesar de eles acharem agora que estão no comando, que estão fazendo o que bem entendem, eles estão na verdade cooperando para a Tua obra, cooperando para o Teu plano, cooperando para o dia final em que o Senhor voltará em glória, levará a Tua igreja e em que nós viveremos eternamente contigo, louvando ao Senhor. Pai, nos faz encarar esse mundo, nos faz encarar a nossa semana, o nosso ano, Deus, cientes disso, cientes de que apesar dos pesares, dos problemas, das dificuldades, o Senhor é Rei e nós servimos a esse Rei que tem o controle da história e tem uma eternidade reservada para nós. É assim que nós choramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.